Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação, e estou aqui para começar hoje uma websérie super legal sobre como ensinar o aluno. Eu tenho recebido uma quantidade gigantesca, aumentou assim muito a quantidade de profissionais de educação que entram em contato para entender como fazer para ensinar o aluno. Afinal de contas, pós-pandemia, a gente ainda está aqui durante neste vídeo, mas vamos rezar aí para que logo acabe, né? Pós-pandemia, a gente tem um problema seríssimo, que é um problema de lacuna de aprendizagem, que eu até já coloquei lá na minha plataforma de cursos, no Spolidoro Neuroeducação, um curso chamado Lacunas Estruturais de Aprendizagem, porque sem o professor entender as lacunas, elas só vão ficar maiores. Então, ali eu explico como você entende o seu aluno, para que você possa ajudar neste momento tão precioso para a área da educação. É o momento, a oportunidade de provar como nós somos capazes exatamente de ensinar o aluno. E para a gente ensinar o aluno, gente, a gente precisa saber como ensinar esse aluno. E há uma série. Quando eu comecei esse vídeo, eu pensei em colocar tudo num vídeo só. Mas daí eu fui escavando, procurando, e eu descobri uma série de fatores que influenciam nesse como ensinar o aluno. É uma coisa gigantesca e foge demais aquele tipo de vídeo do sonho da sociedade no professor, sabe? Porque a sociedade tem um sonho aí de que o professor seja de uma forma, mas ela precisa que esse professor seja de outra forma. Então, a gente tem uma diferença entre o professor ideal e o professor real. Nem sempre o professor que a gente idealiza é o professor que a gente precisa, né? Então, muitas pessoas têm essa ilusão, acham o professor fofinho, é a tia, tem toda aquela afetividade, mas por trás desta pessoa há uma outra pessoa que é um profissional. Então, não resolve a gente assumir o papel que a sociedade nos dá. Não resolve mesmo. Porque esta sociedade que nos dá esse papel que eu vou mostrar neste vídeo de hoje, porque é uma websérie, vai ter vários vídeos, mas hoje a gente começa com o professor. Este professor que a sociedade idealiza, a sociedade não tem parâmetros ou estudos para poder idealizar um professor. Isso é injusto. É injusto porque não foi a sociedade em geral que estudou para ser este profissional. Então, quem tem que ditar essas regras somos nós, professores, não a sociedade. Mas isso é perigoso. Por quê? Porque o professor tem um poder que ele mesmo não sabe qual é, né? Esse poder, ele é abafado. E eu espero que, ao final dessa websérie, eu tenha transformado você em um profissional diferente, muito mais funcional, com mais resultados e que tenha voz na sociedade. Para fazer esta websérie, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela, para não ficar cansativo. Nós começamos, como eu falei, falando do professor, que sem o professor a gente não tem aí o como ensinar o aluno. Uma coisa depende da outra. Então, eu achei justo começar com a transformação, falando exatamente de você, profissional da educação, que participa ativamente deste processo. Para poder me ajudar aqui, eu vou utilizar um som. Isso não é comum, né, nos meus vídeos, vocês sabem que eu não costumo colocar trilha sonora. Eu não vou colocar direto no vídeo, porque a gente tem uma questão aí de direitos autorais no YouTube, para quem não sabe. E esses direitos autorais a gente precisa respeitar, então eu vou colocar só o trechinho conforme eu uso. Cada um precisa encontrar qual é o seu eu professor. Cada um vai ser movido por uma balada, por um tipo de música. Eu sou movida pelo rock. Então, eu faço atividade, eu produzi este vídeo, esse roteiro, esses slides, ouvindo rock ali no Spotify, porque sem esse rock eu não consigo ser inspirada. Então, eu tenho isso muito dentro de mim. É preciso você buscar o que te inspira. Então, nos slides de hoje, a gente vai usar uma cantora nacional de rock, que é a Pitty, que eu gosto bastante. E durante os slides, vocês vão ver trechinhos posicionados em lugares diferentes ali, para que você possa enxergar melhor. Estrofes que vão dizer muito do que é você se encontrar com o professor,
para que você possa ensinar seu aluno, né? Então, se você não souber quem você é como professor, você não vai conseguir também ensinar o seu aluno, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe como conhecer o outro, ok? Então, pega aí o lápis, o papel, o marca-texto, a caneta, arruma aí na sua mesa de trabalho, que a gente vai começar agora os slides. Vou voltar lá. E a gente tem aí o trechinho, lembra do trechinho que eu falei da música? Tá aqui no cantinho direito, ó, trechinho da Pitty. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para dar uma inspirada aí, né? Nem todo mundo gosta, mas a Pitty, gente, ela é um tipo de rock diferente, então muitas pessoas que não gostam de rock acabam gostando também dela. Eu, particularmente, gosto muito das letras. Não sei se vai dar para ouvir, mas a gente tenta, né? Então a gente tem aí essa música da Pitty, né, que ela fala que andou por tantas ruas e lugares, porque eu também andei por tantas escolas, mas tantas escolas, que é uma coisa assim impressionante numa carreira, né? Então, eu tive uma carreira em tipos de escolas diferentes. Eu já vou falar para vocês como. Passei observando quase tudo. Então, eu sempre fui uma boa observadora, né? Só que eu mudei. O mundo gira num segundo. Cada lugar que eu passava, eu fui mudando. E eu busquei dentro de mim os meus próprios lares. Então, o que torna a Janaína Spolidoro ser a Janaína Spolidoro? O que faz eu ser eu mesma? O que faz eu ser ouvida? O que faz algumas pessoas acharem interessante o que eu falo? Exatamente isso. Eu ter andado por tantos lugares, eu ter passado por experiências, eu ter mudado. Esse clique que eu dei de mudar, de não ser mais aquela professora ideal que a sociedade quer que eu seja, fez com que eu me tornasse uma pessoa diferente. E isso faz eu ter minha essência. Quem é a essência Janaína Spolidoro? Se eu não me conhecer, eu não consigo ajudar você a se conhecer. Então, eu vou falar brevemente aqui de os lugares que eu andei, para a gente em seguida falar de quem você é e por quais lugares você andou. Então, aqui, todo professor, gente, é empreendedor. Ele tem uma carreira. A única pessoa responsável pela própria carreira é o profissional. Eu não posso esperar que a escola me dê cursos. Isso não é justo comigo. Porque o curso que a escola vai dar é o curso que ela quer que eu aprenda. Mas nem sempre o que ela quer que eu aprenda é o que eu preciso, né? Então, por isso eu trouxe aqui todo professor é empreendedor, porque você deve gerenciar a si mesmo. Se você não gerenciar a si mesmo, você se torna um robô social, né? Então, você é aquele que fala o que a mamãe manda, você faz o que a mamãe manda, né? A mamãe aí, no caso, é a escola. Então, a escola mandou fazer um curso de alfabetização. Gente, eu estava careca de saber de alfabetização. E me mandaram fazer um curso de alfabetização na prefeitura. Eu não tinha problema de alfabetização na minha sala. E eu fui obrigada a fazer um curso que estava muito aquém do que eu fazia na sala de aula. Um curso de rebanho. O que é um curso de rebanho? Foi quando eu comecei, foi uma das partes ali que eu mudei. Ali que a Pitty fala, né? Mudei, né? Num segundo. Quando eu comecei a frequentar aquilo, eu pensei, gente, isso daqui não é meu lugar. Eu não preciso disso, eu preciso de outras coisas. Eu preciso saber, por exemplo, meu aluno está alfabético, como que eu faço para essa criatura ler? Porque ela ainda não está lendo, né? Eu deixei a criança alfabética, ela escreve, mas ela não consegue ler. O que eu faço? Não me respondia. Ficava batendo naquela tecla de hipótese. Isso daí eu já sabia, eu não precisava disso. E daí é uma oportunidade que a escola dá, né, a prefeitura no caso. Só que eu não estou precisando daquilo. Então, o professor é empreendedor. Ele busca o que ele precisa na carreira. E daí eu busquei e paguei cursos bons. Não cursos desses picaretas, gente, que é mal filmado, né? A pessoa está ali repetindo que nem papagaio que o livro falou. Então, ela lê um livro ali e daí ela dá o curso baseado no livro, porque ela acha que as pessoas não vão entender o livro. Então, ela vai ali e fica doutrinando ali, porque é assim, assim.
o Stanisla falou não sei o quê, porque a Adele falou não sei o quê. Uma mania de referência, assim, absurda, que estraga essa questão do professor real, né? A gente precisa ter boas referências, mas a gente precisa se encontrar. E como que eu me encontrei? Vamos ver aqui a minha carreira como professor empreendedor, para que você possa se inspirar na sua, né? Então, quem é a Janaína, professora empreendedor? Comecei dando aula de idiomas, dava aula de inglês, francês e espanhol. Dei aula tanto para iniciante, criança e adulto, quanto para preparatórios de FCI, que é um exame de Cambridge, né? Quanto para negócios. Então, aqui em São Bernardo, a gente tem a Volkswagen. Não sei se todo mundo conhece São Bernardo, né? Eu estou aqui localizada. A gente tem a Volkswagen, e eu ia muito dar aula lá de business, né? Então, inglês comercial aí direto, eu acabava indo lá, porque eles tinham uma necessidade nos escritórios desse tipo de inglês. Então, eu me profissionalizei ali. Eu fiz cursos, não foi a escola que pagou, eu fiz cursos de business English, porque eu queria dar aula em empresa, porque a aula de empresa paga 5 vezes mais do que a aula na escola. Vocês acham que a escola ia me oportunizar isso? Não ia, né? Então, eu fui atrás. Assim que a gente constrói uma carreira. Depois, eu comecei a ser polivalente na prefeitura. Eu dei aula de 1º ao 5º ano, não trabalhei na educação infantil nessa época, na prefeitura. Foram 14 anos aqui na prefeitura de São Bernardo do Campo, onde eu era subestimada, onde eu, por um lado, né, eu era subestimada, a gente não tem voz na sala de aula, e me oportunizavam de maneira federal, no caso, que eram cursos que nem o ler e escrever, né, que no caso ler e escrever é do Estado, mas a gente tinha o PROFA, por exemplo, que era federal, teve muitos outros aí, que eram federais, as iniciativas, que eu era obrigada a fazer, mesmo não precisando. E, por outro lado, eu tive ali também a parte positiva, porque como eu não era ouvida, então eu podia fazer o que eu quisesse. O que eu quisesse, entre aspas, né? Tem um limite, tudo tem o seu limite, mas quando a gente está numa situação assim, em vez de ficar reclamando, que nem todo mundo reclamava, né, em vários lugares que eu passei ali na prefeitura, eu tirava o máximo que eu podia das experiências em sala de aula. E isso resultou num livro. Então, meu tempo na prefeitura de São Bernardo me ensinou a trabalhar com ensino personalizado. Porque ninguém resolvia meu problema de sala de aula, eu tinha que resolver. E daí eu comecei a perceber coisas que outras pessoas não percebiam, mas ninguém me ouvia. Daí o que eu fiz? Eu escrevi um livro chamado Aula Os Segredos, que eu conto como que eu fiz para poder implementar aos poucos e uma coisa por vez essas melhorias em sala de aula para que eu não tivesse alunos com dificuldades, pelo menos não dificuldades acadêmicas. Então, não me ouviam na prefeitura, mas me ouvem hoje no Brasil todo, porque esse livro é super bem vendido, ele está aí na 2ª edição, quase esgotando, estou quase indo para a 3ª edição. E eu também já vendi para fora, então esse livro também vai para alguns países fora do Brasil. Então, não fui ouvida aqui, mas sou ouvida em outros lugares. Então, a experiência, ela foi a parte muito positiva ali da prefeitura, essa liberdade. Porque se eu não era ouvida, eu não precisava também me justificar de algumas coisas. Eu fui coordenadora do Colégio Objetivo aí na área de idiomas, aqui na região do ABC, né? Então, essa questão de ser coordenadora me ajudou muito, porque eu conseguia ver diversas realidades, cada cidade tinha sua essência, assim como o professor também tinha sua própria essência. Fui diretora de uma escola de idiomas, né? Eu tive minha própria escola, na verdade. Eu fundei ela, em 2 anos eu estava ali com 100 e poucos alunos e eu resolvi vender, porque eu estava na prefeitura e recebi a proposta do Objetivo. Então, na verdade, eu fui antes diretora e depois coordenadora. Depois eu me tornei blogueira, fiquei aí famosa na internet. Até falo que quem não conhece Janaína Spolidori vive numa caverna, né? Porque não tem vida. Porque quem não participa da tecnologia hoje não tem uma vida completa, né, gente? Vamos ser sinceros aí. Não sabe nem entender o aluno que tem na frente. Porque o aluno tem esse contato, né? Ainda que mínimo. Então, eu fui blogueira aí durante muito tempo, tinha só o blog.
até que eu comecei a fazer design de material didático, comecei a produzir atividades. Atualmente, eu trabalho para editoras de sistema de ensino, né? Então, alguns livros que vocês usam aí, dependendo do sistema, eu tenho algumas atividades ou até a série inteira, né? E eu tenho minha própria loja virtual com 2.000 produtos. Então, são 2.000 materiais, mais de 50.000 páginas feitas. Isso desde 2012, que foi quando eu fundei o janenespolidori.com.br. E é um caminho longo aí que eu aprendi, que eu criei uma profissão no Brasil, que é a profissão de elaborador de material didático de modo profissional. Não é mais aquele professor que sentava ali para a editora para fazer. A gente precisa de um outro tipo de professor. A gente precisa de um professor que seja um profissional especializado na elaboração de material didático, porque senão o aluno não consegue aprender. Entra aí também o como ensinar o aluno, né? A gente tem a capacitadora, porque eu dou formação para professores, tem uma plataforma própria, que é a Expolidório Neuroeducação, e essa plataforma, ela traz, todo curso que tem lá tem uma pitadinha de neuroeducação, para que você possa entender como seu aluno funciona e dessa forma ajudar ele a avançar. E por fim, eu sou uma influenciadora, não apenas aqui na internet, mas eu escrevo para revistas, para jornais, para portais, e eu apareço de vez em quando na TV também. Quando eu apareço na TV, geralmente eu coloco no Stories do Instagram. Então, eu tenho aí uma série de trabalhos. Vocês veem que Janenes Polidori é um leque. Eu não sou uma pessoa só, eu sou um leque. Estou quase igual ali o Fernando Pessoa, né? Que ele tinha as suas faces, né? As faces de Fernando Pessoa. Estou quase ali. Porque cada vez eu sou uma coisa. Por que cada vez eu sou uma coisa, gente? Porque eu não sou o professor ideal que a sociedade pensou. Eu não sou aquele professorzinho que fica ali no casulo e não sai para o mundo. Eu sou um professor que sofreu metamorfose e eu quero que você sofra comigo esta metamorfose. Te convido a participar, a partir de agora, de uma metamorfose de quem você é como profissional, para que você possa ser valorizado, ganhar mais e ter novas possibilidades. Vocês acham que se eu tivesse ficado quietinha na escola de inglês, recebendo aula só daquele negócio de como, de palavrinha nova, de micagem, o que eu faço com o aluno, vamos mostrar maior o livro, todo aquele negócio, né, aquelas palhaçadas de truque mágico que não funciona nada, para quem passou por isso sabe que o que vem depois mostra que isso não funciona na sua totalidade. É bem bonitinho, chama atenção, mas tem que ter uma coisa por trás, porque senão não funciona do jeito que se deve. Vocês acham que se eu tivesse ficado lá naquele cantinho escondida, eu ia estar aqui hoje falando com vocês? Vocês acham que se eu não tivesse ido fazer o meu curso de Business English e não tivesse ido lá na Volkswagen da aula, eu teria percebido que o mundo é muito maior do que uma sala de aula? Não teria, gente. Eu tive que investir em mim para poder me encontrar. E daí a gente vai para um outro questionamento que começa em você. Aqui acaba eu, Janenes Polidoro, e agora começa você, o professor que está me ouvindo e que vai ser transformado com fé, com trabalho e com investimento no que necessita. Quem é o professor que nós temos no Brasil? Né? E daí eu coloco ali de novo a Pitty no cantinho, cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, porque a gente vê a novela de todo mundo que está à nossa volta. A gente tem o sobrinho que é médico, a gente tem o irmão que se tornou empresário, então a gente vai vendo novelas, tanto na nossa vida pessoal quanto na escola, porque na escola a gente vê novelas de pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas, né? A gente sugere soluções, discute relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão, será? Né? Quem que é esse professor que a gente tem no Brasil? Qual é o professor que a sociedade idealizou? Né? Então, será que esse professor é o que você precisa ser? Né? Será que o que contaram para você o que é ser professor cabe na palma da sua mão mesmo? Na minha não cabia. Eu não cabia na palma da mão naquela sala de inglês, lá na escola de inglês. Eu precisava de outros horizontes, né? Então, quem que é esse professor que a sociedade quer que a gente seja?
Esse professor, gente, ele tem um estereótipo, ele é construído socialmente. A gente é quem a sociedade quer que a gente seja, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos dentro de um sistema de ensino que nos treina para ser assim. A gente tem a ilusão que a gente vai começar a pedagogia e vai transformar as crianças. Por que que isso é ilusão? Não deveria ser. Na verdade, eu transformei muito minhas crianças. Eu consegui sair desse estereótipo e consegui fazer com que as pessoas me aceitassem, assim como eu sou, diferente. Por que que eu sou diferente? Porque você também é. Você também tem a sua originalidade, basta procurar. E eu não sou esse ser social que a sociedade criou para ser o professor no Brasil. Eu não quero ser assim. Eu não sou pau mandado, né, como dizem popularmente. Eu sou eu e eu preciso funcionar sendo eu, porque senão não vai ser direito. Eu não vou conseguir ensinar meu aluno. Esse professor, gente, ele é posicionado em um casulo, que nem tá ali no cantinho na música da Pitty. Eles colocam a gente num casulo e querem que a gente fique lá, sendo alimentado. Essa metamorfose nem sempre acontece. Essa metamorfose que teria que acontecer. A gente executa a nossa sentença por um livro. Então, o que que acontece? A nossa voz é calada pelo livro didático. Olha só, Janaína Spolidório, que faz material para sistema de ensino, falando que a gente é calado por livro didático. Por quê, gente? Todo livro didático faz isso? Não. Mas o sistema faz com que a gente utilize esse livro didático de uma forma que não é a ideal. Então, aqui, por exemplo, aqui não só aqui, né, em vários municípios, a gente tem a questão de que você é obrigado a utilizar aquele livro. Eu tenho vários professores que falam que o secretário de educação mandou, e esse secretário de educação, ele está tão dentro do ideal da sociedade que ele fala, não, você tem que usar porque foi comprado. Olha a questão econômica. Porque se ninguém comprar esses livros, o que vai acontecer com as editoras? Não estou falando que eu seja contra a editora. Eu sou contra o modo como o livro é feito. Porque eu estou do outro lado, né? Então, esse livro, gente, ele é feito dentro de um sistema de ensino, que é o nosso segundo vídeo aqui da websérie. E esse sistema de ensino, ele não é o ideal para nós, professores, que temos uma visão profissional. Ele precisa ser um livro de ensino feito por um profissional formado na área de elaboração de material pedagógico. E, geralmente, quem faz são aqueles professores que têm mais facilidade para elaborar atividade. Não é suficiente. Você precisa ter um estudo de arquitetura de informação, um estudo de engenharia pedagógica e, mais importante, um estudo de carga cognitiva. Sem esses três elementos, não é completo o trabalho, e daí a gente tem um tipo de livro que não é ideal ao trabalho do professor, porque esse livro ele traz conteúdo, ele não traz procedimento. E quando ele traz procedimento, o procedimento é longo e o aluno se cansa, ele perde a atenção. Então, a gente tem aí uma questão, como eu falei ali, né, de ser executado. Chega a ser uma sentença você ser professor no Brasil, porque a gente se torna uma vítima social, como muitos outros aí que tem. Uma vítima social porque a gente está exposto ao que não deveria. E a gente não é ouvido, nós somos vítimas. E quando a gente faz algum tipo de movimentação, eles nos calam com regalias, não com valorização. Então, não é raro acontecer de o seu salário estar defasado, tipo, em 25% em relação ao que deveria. É feita uma movimentação ali, você recebe, tipo, 5% dos 25% que você deveria e um vale transporte. Essa regalia, gente, não deveria ser aceitada pelo professor, porque supostamente o professor é um ser que pensa. Então, eu não quero vale coxinha. Eu quero valorização do meu trabalho em sala de aula. Porque o vale coxinha, daqui um ano, a empresa pode tirar de mim. Já aconteceu comigo. Na particular, tá? Foi na particular.
Mas o que ele coloca no salário não pode ser retirado. Então, veja, tem toda uma coisa por trás de você ser um professor empreendedor. Tem toda uma questão social que você deve impor, né? Dentro dos seus limites. Então, eu não devo me contentar com vale coxinha, porque eu não sou esse tipo de profissional. Se você quer dar vale coxinha, você dá para um outro profissional que não tenha consciência do papel dele na sociedade e que não tenha a bagagem de carreira que eu tenho. Vale coxinha é para esse tipo de professor. Eu quero valorização do meu trabalho. Então, eu quero que esteja ali no meu salário, na minha porcentagem a mais. Não quero que esteja numa regalia que depois pode ser tirada de mim. Pensa. E daí, a gente tem esse executivo... Já saí do assunto, olha como eu fiquei empolgada, né? Estou quase saindo ali a candidata já, mas eu não gosto de política, gente. O que eu não gosto também é de ser enganada por político, tá? Então, por isso que eu estou aqui nesta websérie. Que não sei se todo mundo vai assistir, porque a gente tem aquele professor do fofinho, né? Que gosta só de coisinha fofa e não avança na coisa, por isso que a gente está nesse buraco, né? Para não falar outra coisa. Aqui em São Bernardo e em vários municípios tem essa questão do livro, que eu falei para vocês. Então, o que acontece? A gente não consegue mudar a sociedade porque o livro impõe de uma forma que não deveria, né? Esse conteúdo ele é trazido de uma forma que não propicia o aluno aprender a estudar. Depois eu vou falar sobre essa questão do material didático, eu me aprofundo mais nessa questão do livro. Tem uma websérie, um dos capítulos que é só sobre isso. Senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E aí eu já falei, né? A gente se torna uma vítima social, porque a gente não tem voz. A gente está dentro de um estereótipo criado pela sociedade, tem que ficar dentro de um casulo, utilizar um livro que muitas vezes a gente não gosta, e a gente se torna uma vítima social. A gente se torna quase que um robô. Então, aquele professor que executa livro, em breve vai ser possível fazer slides que possam substituir esse professor, porque ele não tem voz. Se você não tem voz, você não tem emprego, gente. Você vai perdendo o seu campo de atuação, entende? Pegando aqui a música da Pitty, mas isso não é questão de opinião. O que não é questão de opinião? Que a verdade cabe na palma da mão. Por quê? Será que o professor deve ser assim? E num piscar de olhos, lembro tanto que falei, deixei, calei. E até me importei, mas não tem nada, eu estava mesmo errada. Eu estava errada no começo da minha carreira. De ouvir a coordenadora me falando que eu tinha que colocar hipóteses diferentes na mesma mesinha. Eu não tinha que ouvir aquilo, eu tinha que me formar melhor na alfabetização e perceber que aquele conselho não dava certo na minha prática, né? Então, conforme você vai alcançando novos horizontes, empreendendo na sua carreira, que é sua responsabilidade, você consegue enxergar o que você não enxergava antes. Eu estava errada e posso continuar estando, mas uma coisa que está ao meu favor é que eu busco novos horizontes. Então, mesmo que eu esteja errada, eu vou buscar o modo certo de fazer, eu não me conformo com coisa errada. Não sou esse tipo de pessoa. Né? Será? Então, gente, o professor é muito mais se ele quiser ser. Nós somos responsáveis por transformar um recurso natural incrível. O recurso natural incrível é o ser humano. E o pior é que a gente cria novos seres humanos transformados para poder controlar a gente mesma. Né? Então, a gente cria aí médico, advogado, político, padeiro, né? Sei lá, outro professor, para colocar a gente no lugar que não deveria ser. A gente deveria colocar essas pessoas no lugar. Né? Então, você só é um médico porque você teve um professor. Ok, é linda a frase, super reflexiva. Mas não é disso que a gente precisa. A gente precisa que ele seja um médico porque ele teve um professor, mas que ele reconheça e valorize que aquele professor deveria ganhar tanto quanto ele. Porque sem o professor ele não estaria lá. Mas o que aconteceu na vida dele que faz com que ele seja mais valorizado do que nós? Lógico que ele cuida da vida humana, da saúde. Mas nós criamos
nós criamos a qualidade de vida que essa pessoa vai ter. Nós somos uma grande influência, além da família, para que essa pessoa tenha sucesso na vida, para que ela seja transformada. Então, será que a verdade do professor deve caber na palma da mão? Será que deve ser, o símbolo do professor deve ser um livro? Gente, o símbolo do professor é ele mesmo. Eu não quero ser identificada por um livro, eu quero ser identificada por quem eu sou, por quem eu mereço ser socialmente, né? E daí a gente vai para uma questão que talvez seja um pouco polêmica, mas eu estou quase acabando. Assuma seu real papel na sociedade. A gente tem aí um professor ideal, vocês já devem ter visto essa postagem. Essa é uma postagem que quem coloca em rede social, ela é super curtida, todo mundo gosta, acha bonitinho, tão fofo, né? Olha que linda essa professora. Ela tem os olhos para ver os maravilhosos trabalhos dos alunos. Tem a mente inteligente, sabe para quê? Para pensar e saber como ajudar o aluno. Nossa, super necessário mesmo, não estou ironizando, gente. A gente precisa saber como ajudar o aluno, porque esse aluno precisa ser ensinado, precisa ter um processo de aprendizagem. A gente tem boca para sorrir todas as manhãs para os alunos e orelha para ouvir as histórias maravilhosas que os alunos contam. Nossas mãos são para ajudar e abraçar. E o nosso coração é aquele que ama todos os alunos. Então, aí a gente tem uma versão super fairy tale, né? É o conto de fada. A gente está no Once Upon a Time aqui, né? Era uma vez um professor. E o professor devia ser assim. Não. Por que o professor tem que ser assim? Eu concordo que a gente tem que ter aquele vínculo com o aluno, a parte emocional é importante. Tem professores, é a síndrome da tia, né? Eu não suportava que me chamassem de tia. Porque a tia, ela não é um profissional. A tia é um membro da família. Na minha concepção de profissional. Então, a criança tem que ter, sim, um vínculo com o professor, mas tem que ter a questão profissional envolvida, né? Então, quando eu olhei essa postagem, eu lembrei que eu, uma vez, estava errada, eu curti isso. Não que esteja errado você ajudar o aluno, não, muito pelo contrário. Você faz tudo isso de um jeito profissional. E como que seria transformado isso na minha visão, Janaína Polidório aqui, para que você entenda o que eu estou falando. Aliás, hoje eu tenho pavor de gente que curte esse tipo de coisa, gente. Precisa começar a pensar antes de curtir, porque nós somos profissionais da educação, a gente tem que saber o que está curtindo, né? Então, a gente tem olhos. Por que a gente tem olhos? Porque a gente precisa do real. E qual que é o real desses olhos? Não é o ideal da sociedade, que é esse professor aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o professor que todo mundo quer ter, porque as pessoas não são formadas para ser professores. Então, é legal ter um professor assim de contos de fadas. Mas um professor real tem que ter olhos para enxergar a realidade. Para enxergar que aquele professor que a sociedade quer não é o professor que ele é. Você precisa se aceitar como profissional da educação. Então, você precisa enxergar a sua realidade, onde você dá aula, como você dá aula e qual é a sua formação. Você tem que ter boca para expressar opinião, para defender os seus alunos. Você precisa dizer, não, eu não vou colocar os alunos em hipótese de escrita diferente, porque, de acordo com a neuroeducação, se eu colocar eles dentro de uma mesma hipótese, né, eu coloco todos os silábicos juntos, mas que tem qualidade diferente dentro da hipótese, eu vou ter mais sucesso e a atividade pode ser melhor direcionada. Então, você expressa a opinião a partir do que você enxergou na realidade, com a sua boca. E você defende a educação do seu aluno. É assim que você ensina seu aluno. Você tem mãos para arregaçar as mangas e provar o seu valor, né? Para você produzir educação, para você produzir um recurso humano mais sustentável para o planeta, para a sociedade e para o mercado de trabalho. Você tem uma mente inteligente para se capacitar, para saber se colocar nas situações. Né? Então, sem essa mente inteligente para se capacitar, você não consegue o restante. Você fica naquele ideal que a sociedade quer. Você precisa ter orelha para processar e interpretar o seu papel social. Seu papel social não é de enfeite.
Seu papel social é uma engrenagem social. Então, você precisa saber qual é a qualidade, qual que vai ser a sua marca pessoal nisso. E você tem um coração para você fazer pulsar de modo ativo na sociedade, né? E daí eu coloquei ali no canto, eu não li a pitch antes, porque é depois, ó. E aí, tantas pessoas querendo sentir o sangue correndo na veia. E é bom assim, se movimenta, tá vivo. Ouvir milhões de vozes gritando. É isso que eu quero, gente. Eu quero que o sangue corra nas suas veias. Eu quero que você seja uma pessoa ativa socialmente. Eu quero que você tenha orgulho de ser professor e ganhe um salário condizente com essa posição de professor. Para fazer isso, você precisa saber quem é você para ensinar o seu aluno. Quem é você? Será que você faz tudo isso o ideal que a sociedade quer? Note que o ideal que a sociedade quer não é o que vai ensinar o seu aluno. Seu aluno não aprende desse jeito. Desse jeito, você deposita na educação bancária, né? Você deposita conhecimentos, mas você não traz rendimentos para esse conhecimento. Não agrega, né? Porque a gente se torna um robô. E daí tem um monte de gente que vai comentar aí contra, né, gente? Porque eu sei que tem aquela pessoa que é o professor ideal. E ele tá feliz desse jeito. É bacana? Se ele se sente bem assim, quem sou eu para falar como a pessoa deve ser? Eu estou aqui para falar como o profissional deve ser. Mas nem todo mundo quer ser profissional, né? Algumas pessoas querem se encostar numa profissão. E daí ela assume o papel da profissão e não do profissional. A profissão e o profissional são coisas diferentes. O profissional, ele avança na carreira. A profissão, ela enclausura a pessoa. Então, tem aquela pessoa que ela nasceu sendo professora ideal e ela vai morrer sendo professora ideal feliz. E daí, quando ela aposentar, ela vai ver que o salário dela, porque ela não foi um profissional, ela foi uma profissão professor, o salário dela não vai condizer com as necessidades que ela tem de fazer tudo o que ela queria a vida inteira e não conseguiu. Que é conhecer o mundo, sei lá, comprar uma moto e sair andando por aí, ter uma casa na praia. Tem pessoas que conseguem, mas a qualidade é diferente, né? Até tinha aquela piada, né, que professor só se dá bem quando ganha na loteria, quando nasce rico ou quando casa com um homem de maior prestígio aí no mercado de trabalho, né? Eu não sou dessas daí. Eu cavei ali, cultivei, não é nem cavei. Na verdade, acho que até cavei, né? Eu cavei um buraco ao contrário do que estava indo. E eu quero que você comece a fazer a mesma coisa, para que a gente possa realmente ensinar o aluno. Para você ensinar o aluno, saiba quem você é e o seu papel real na sociedade, não o que a sociedade idealiza de você. Tô ficando com um papo muito sério, né, gente? E também, se comentar, eu tenho o direito de retrucar, né? E daí eu acabo aqui com a pitch, vou até colocar aqui, ó, não é esse trechinho, né? Mas vamos colocar aqui um fundinho. Diga quem você é. Me diga, me fale sobre sua estrada, me conte sobre sua vida. Tire a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro o seu gosto, do seu verdadeiro jeito de ser. Então, a gente tem aí uma outra música da Pitty, né, que é o Máscara. Por quê? Porque eu quero que você escreva nos comentários quem você é. Me fale sobre sua estrada, sua carreira. Me conte sobre sua vida profissional, né? O que a gente busca aqui? A gente busca as pessoas que tiram a máscara do rosto. Não aquelas que dizem amém para tudo. A gente quer aquelas pessoas que sabem se colocar no lugar do profissional, né? Antes de colocar um comentário, gente, pense na parte profissional. Não pense nas suas dificuldades, nas suas lacunas, o que a sociedade fez com você. Pense no que você superou a sociedade. O que você faz que supera as expectativas? O que você faz que faz você ser diferente? Me conta quem você é nos comentários. Conta se você gostou também, porque eu tenho certeza que um monte de gente desistiu aqui no começo, porque é um vídeo longo, porque afinal de contas a transformação é um processo, então eu não tenho como fazer um vídeo de 5 minutos e transformar você. Isso é ilusório, é uma micagem, né? Aí eu passo de mágica que eu não quero fazer. E nem é possível, não existe isso. E
A gente tem no próximo vídeo, vou mostrar aqui para vocês, a gente vai falar da segunda questão que influencia aí na aprendizagem do aluno, como que você vai ensinar esse aluno, que é o sistema. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse sistema, o que ele faz que não dá certo ensinar o aluno, e o que você vai fazer para que isso dê certo, para que a ensinagem seja correta. Se não correta, um pouco mais de qualidade. Curta meu vídeo, se você achou bacana, compartilha aí na sua escola, com o grupo da escola, o vídeo, né? Se você ficou interessado no curso de lacunas estruturais de aprendizagem, que está sendo um curso super procurado, ele realmente transforma o profissional, porque você começa a enxergar as suas lacunas. É para você enxergar a lacuna do aluno, mas ele faz você se entender melhor como profissional, para você poder ajudar o aluno também, né? Então, ele é um curso que faz super pensar nisso. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo. E no próximo vídeo, no próximo episódio dessa websérie, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema que faz a gente ficar no casulo. E como que você faz para driblar esse sistema e poder ensinar o seu aluno. Vou até dar exemplos de questões que são enviadas aqui para nós com muita frequência, para que vocês entendam tintim por tintim o que não fazer e o que fazer. Beijinhos, bom trabalho, bons estudos e muito sucesso, muita valorização profissional para todos.